Eu sou babaca por me recusar a aceitar que meu pai me exclua o próprio casamento para agradar a noiva? Eu tenho 27 anos, sou enfermeira e até uns 2 meses atrás, eu diria que tinha uma relação razoavelmente boa com meu pai. Não perfeita. Longe disso. Meu pai, Roberto, tem 54 anos e trabalha como gerente de uma concessionária. Ele é aquele tipo de pessoa que resolve problema de cliente irritado às 18 horas de uma sexta-feira sem alterar o tom de voz, mas é capaz de passar 3 dias evitando uma conversa desconfortável com a própria família. Ele e minha mãe se separaram quando eu tinha 16 anos. Meu irmão Lucas tinha 13 na época. A separação não foi bonita, mas também não foi aquela guerra cinematográfica de traições expostas, pratos quebrados e polícia na porta. Foi mais silenciosa. Minha mãe foi morar em outra cidade alguns anos depois. Meu pai continuou na mesma casa por bastante tempo e durante a faculdade eu ainda passava lá quase todo fim de semana. Lucas ficou mais próximo dele do que eu, principalmente porque os dois gostam de futebol, carros e conseguem passar 40 minutos discutindo alguma coisa sobre suspensão sem perceber que ninguém mais na mesa está acompanhando. Eu sempre fui mais próxima da minha mãe emocionalmente, mas nunca fui afastada do meu pai. A gente almoçava junto. Eu levava comida quando ele ficava doente. Ele me ajudou a comprar meu primeiro carro usado. Quando eu passei numa seleção difícil no hospital onde trabalho, ele apareceu com uma torta de limão porque lembrou que era minha sobremesa favorita. A torta estava meio destruída porque ele deixou a caixa inclinada no banco do carro, mas eu ainda tenho uma foto dela. Então não é como se meu pai tivesse sido ausente ou como se já existisse uma relação quebrada antes disso. E acho que é exatamente por isso que a situação está doendo tanto. Há aproximadamente 4 anos, meu pai conheceu Cláudia. Ela tem 46 anos e é corretora de imóveis. No começo, eu gostei dela. De verdade, Cláudia é muito sociável. Ela é daquelas pessoas que entra num restaurante e 5 minutos depois já sabe o nome do garçom. Ela fala bastante, se veste muito bem e parece ter energia infinita. Quando começou a namorar meu pai, eu achei até engraçado vê-lo tentando acompanhar. Meu pai sempre foi extremamente previsível. Camisa polo, calça jeans, churrasco no sábado e televisão ligada no jornal. De repente ele estava indo a restaurante tailandês, feira de decoração e até fez uma viagem de fim de semana para uma pousada porque Cláudia disse que ele precisava viver mais. Eu achava bom para ele. Lucas desconfiou dela desde o início, mas Lucas desconfia de praticamente qualquer pessoa nova na família. Durante quase 2 anos, nós convivemos sem grandes problemas. Cláudia passou o Natal com a gente. Eu fui ao aniversário dela. Ela já me pediu ajuda para escolher um presente para meu pai. Uma vez, quando peguei Covid e fiquei isolada em casa, ela deixou sopa, frutas e algumas coisas de farmácia na minha porta. Nem entrou, só mandou mensagem dizendo que tinha deixado uma sacola no tapete. Eu lembro disso porque é importante explicar que eu não passei 4 anos odiando essa mulher. A discussão que mudou tudo aconteceu há pouco mais de 1 ano. E dependendo de quem contar a história, provavelmente vai parecer que uma de nós é completamente insuportável. Meu pai fez um churrasco de aniversário. Nada enorme. Umas 20 pessoas. Família, 2 colegas dele da concessionária, alguns amigos da Cláudia, eu, Lucas e minha tia. Eu tinha trabalhado no plantão da noite anterior e dormido muito pouco. Eu quase não fui, mas meu pai ficou insistindo dizendo que queria os filhos lá. Cheguei um pouco atrasada. Cláudia estava organizando tudo. Ela gosta de controlar detalhes. Onde cada prato fica, quem vai cortar a carne, que copo usar, onde alguém deve estacionar. Isso nunca tinha me incomodado muito porque, sinceramente, alguém organizando as coisas geralmente significa que eu não preciso organizar. Em algum momento do almoço, comecei a conversar com meu tio sobre apartamentos. Eu estava pensando em financiar um imóvel e ele trabalha com contabilidade, então estava perguntando algumas coisas. Cláudia ouviu e entrou na conversa. Como corretora, obviamente entendia mais do assunto do que nós. Ela começou a explicar financiamento, entrada, taxa, documentação, tudo normal. Até que perguntou quanto eu tinha guardado. Eu respondi que preferia não falar de dinheiro na frente de todo mundo. Não falei de forma agressiva, pelo menos não achei. Ela riu e disse: mas você é enfermeira, Marina. Ninguém aqui acha que você é milionária. Algumas pessoas riram. Eu não. Eu falei: não é isso. Só não gosto de falar do que eu tenho guardado. Ela respondeu: você é muito defensiva. Às vezes parece que qualquer pergunta vira uma invasão de privacidade. Eu já estava cansada e provavelmente deveria ter deixado pra lá. Mas respondi: às vezes qualquer assunto vira uma consultoria que ninguém pediu. O clima ficou estranho. Meu pai estava perto da churrasqueira e imediatamente fez aquela cara de homem que percebe que 2 pessoas importantes para ele estão começando uma discussão e gostaria de desaparecer dentro da churrasqueira. Cláudia perguntou: como assim? Eu disse: como agora? Eu estava conversando com o tio Paulo. Você entrou, começou a perguntar da minha renda, do que eu tenho guardado e agora está analisando minha personalidade. Ela ficou claramente ofendida. Disse que estava apenas tentando ajudar. Eu respondi que ajudar seria oferecer ajuda, não transformar uma conversa em interrogatório. Até aí, olhando retrospectivamente, eu realmente estava sendo ríspida. Eu poderia ter encerrado o assunto, mas a conversa piorou. Cláudia disse: você sempre foi meio difícil comigo. Eu fiquei surpresa porque nunca tinha ouvido isso antes. Perguntei o que ela queria dizer. Ela começou a listar algumas coisas, que eu não mandava mensagem para ela, que raramente aceitava convites para sair só nós duas, que uma vez eu tinha organizado um almoço de aniversário para meu pai sem pedir a opinião dela, e que quando ela postava fotos nossas no Instagram, eu quase nunca repostava. Eu realmente achei aquilo absurdo. Falei: Cláudia, você é namorada do meu pai. Eu gosto de você, mas você não é minha amiga de infância e nem minha mãe. Foi essa frase. Essa foi a frase que virou o centro de tudo. Na hora, Cláudia ficou em silêncio. Meu pai finalmente veio até nós e perguntou o que estava acontecendo. Cláudia falou: nada. Depois entrou na casa. Eu fui atrás do meu pai alguns minutos depois e expliquei. Ele disse que eu tinha sido grossa. Eu concordei que tinha me exaltado, mas falei que Cláudia também tinha exagerado. Meu pai pediu que eu pedisse desculpas. Eu pedi, ainda naquele dia. Fui até a cozinha, onde Cláudia estava guardando alguns pratos, e disse: eu fui grossa. Não deveria ter falado daquele jeito, principalmente hoje. Desculpa. Ela respondeu: tudo bem, mas claramente não estava tudo bem. Depois disso, nossa relação ficou fria. Não hostil, fria. Se eu chegava na casa do meu pai, ela dizia oi. Eu dizia oi. Conversávamos sobre coisas básicas: trânsito, trabalho, algum restaurante. Nada além disso. Ela parou de me mandar mensagens. Eu também não insisti. Pensei que com o tempo passaria. Meu pai nunca mais falou sobre aquela discussão. Então, sinceramente, achei que estava resolvido da maneira adulta possível. Não éramos amigas, mas convivíamos. Há 5 meses, meu pai me mandou uma mensagem numa terça-feira à noite: você está trabalhando? Eu estava de folga e respondi que não. Ele perguntou se podia passar no meu apartamento. Achei estranho. Meu pai quase nunca vai à minha casa sem combinar antes. Uns 40 minutos depois, apareceu com uma garrafa de refrigerante e uma caixa de salgadinhos de uma padaria perto do trabalho dele. Ele sentou no sofá e ficou falando de coisas aleatórias durante quase 10 minutos. A concessionária, um cliente que queria trocar um carro com dívida, Lucas faltando aula. Finalmente, eu perguntei: pai, você veio aqui para falar alguma coisa? Ele sorriu, tirou o celular do bolso, mostrou uma foto de um anel. Cláudia e ele estavam noivos. Eu fiquei genuinamente feliz. Talvez algumas pessoas não acreditem nisso por tudo que aconteceu depois, mas fiquei. Meu pai parecia feliz. Aquele
sorriso meio bobo que pessoas mais velhas fazem quando estão tentando fingir que não estão emocionadas. Eu abracei ele, perguntei quando tinha acontecido. Ele explicou que tinha pedido Cláudia em casamento durante um jantar no fim de semana. Ela queria uma cerimônia pequena. Ele também. Perguntei quando seria. Ele falou que ainda estavam decidindo, provavelmente dali a 5 ou 6 meses. Nós conversamos sobre o local, convidados e até sobre roupa. Em nenhum momento imaginei que eu não estaria lá. 2 semanas depois, Lucas me ligou. Ele estava meio irritado. Perguntou: "Você sabe dessa história do casamento?" Eu respondi: "Sei que eles vão casar." Ele falou: "Não, da lista." Perguntei que lista. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "A Cláudia não quer você no casamento." Achei que ele estava brincando. Literalmente ri. Lucas falou: "Eu tô falando sério." Perguntei de onde ele tinha tirado aquilo. Ele disse que estava na casa do nosso pai na noite anterior. Cláudia tinha saído para mostrar um apartamento e meu pai estava conversando com ele sobre o casamento. Em algum momento, Lucas perguntou quem seria convidado. Meu pai falou umas 20 pessoas. Lucas perguntou meu nome. Meu pai ficou estranho. Então explicou que Cláudia ainda se sentia desconfortável comigo por causa da discussão do aniversário. Segundo meu pai, ela não queria correr o risco de alguma tensão no casamento. Minha primeira reação foi achar que Lucas tinha entendido errado. Liguei para meu pai. Ele não atendeu. Mandou mensagem dizendo que estava trabalhando. Perguntei: "É verdade que a Cláudia não quer que eu vá ao casamento?" Ele visualizou. Não respondeu. Uns 20 minutos depois. Depois conversamos pessoalmente. Foi nesse momento que comecei a entender que era verdade. No dia seguinte fui à casa dele. Cláudia não estava. Meu pai fez café. Meu pai faz um café tão forte que parece combustível. Então coloquei quase metade da xícara de leite. Nós sentamos na mesa da cozinha onde eu tinha feito o dever de matemática 15 anos antes. Perguntei diretamente: "Eu estou convidada para o casamento?" Meu pai respirou fundo. Disse: "A situação é mais complicada." Eu respondi: "Não parece complicada. Eu vou ou não vou?" Ele disse: "Por enquanto, a Cláudia prefere que você não vá." Eu fiquei olhando para ele. Não chorei. Não gritei. Acho que fiquei tão surpresa que meu corpo simplesmente desligou. Perguntei o motivo. Ele falou sobre a discussão. Disse que Cláudia nunca esqueceu o que eu falei. Eu respondi: "Eu pedi desculpas." Ele disse: "Eu sei." Perguntei: "Então qual é o problema?" Meu pai explicou que Cláudia se sente julgada por mim, que quando estou perto ela fica tensa, que sente que eu nunca aceitei completamente o relacionamento deles. Eu perguntei se ele acreditava nisso. Ele desviou. Começou a mexer na colher dentro da xícara. Eu falei: "Pai, você veio na minha casa me contar do noivado. Eu te abracei. Como exatamente isso parece alguém que não aceita seu relacionamento?" Ele disse que não estava dizendo isso. Falou que estava explicando como Cláudia se sentia. Eu perguntei: "E como eu me sinto não importa?" Ele respondeu: "Claro que importa." Então veio a frase que até hoje eu fico ouvindo na cabeça. Ele disse: "Eu só queria que você fosse madura e aceitasse ficar de fora dessa vez." Dessa vez. Como se o casamento dele fosse um jantar no qual não tinha cadeira suficiente. Eu perguntei: "Você está me pedindo para não ir ao seu casamento?" Ele respondeu: "Estou pedindo para você entender." Eu falei: "Isso é um sim." Ele ficou irritado. Disse: "Marina, não faz isso." Eu respondi: "Fazer o quê? Transformar o que você está dizendo nas palavras reais?" Ele disse que eu estava tornando tudo dramático. Expliquei que eu nem sequer tinha discutido com Cláudia desde o aniversário, que nunca falei mal dela para ele, que não tentei separar os dois, que não fiz nada desde aquela discussão. Meu pai respondeu: "Não é sobre o que você fez agora, é sobre como ela se sente." Eu perguntei se eu poderia falar diretamente com Cláudia. Ele disse que não achava uma boa ideia. Aquilo foi talvez a parte que mais me incomodou, porque significava que eu não tinha nem direito de tentar resolver. Era uma decisão tomada sobre mim, baseada nos sentimentos de outra pessoa, e meu pai esperava que eu simplesmente aceitasse. Fui embora depois de uns 40 minutos. No estacionamento chorei dentro do carro. Não aquele choro cinematográfico. Só fiquei sentada olhando o volante e tentando entender. Tinha uma embalagem de chiclete no porta-copos e lembro de ficar dobrando a ponta dela enquanto chorava. No mesmo dia, Lucas me ligou. Ele estava furioso. Disse que não iria ao casamento se eu não fosse. Eu falei para ele não fazer isso. Ele respondeu: "Se ele consegue casar sem uma filha, consegue casar sem 2 filhos." Eu pedi que ele não transformasse aquilo numa guerra. Ironicamente, eu ainda estava tentando proteger meu pai. Nos dias seguintes, a situação começou a circular pela família. Minha tia soube, depois minha avó, depois minha mãe. Minha mãe ficou extremamente irritada, mas tentei impedir que ela ligasse para meu pai. Não queria que parecesse que eu tinha mobilizado um exército. Foi aí que comecei a pensar que talvez eu realmente estivesse errada, porque algumas pessoas da família começaram a dizer que casamento é sobre o casal. Minha tia disse: "É o dia dela também." Minha prima falou: "Se a Cláudia realmente fica ansiosa perto de você, talvez ela queira evitar qualquer situação desagradável." Até uma colega do hospital, quando contei, fez uma cara meio desconfortável e perguntou exatamente o que eu tinha dito durante a discussão. Quando contei a frase: "Você não é minha mãe", ela falou: "Olha, dependendo da relação que ela imaginava ter com você, isso pode ter machucado bastante." Eu comecei a revisitar aquela discussão. Talvez eu tivesse minimizado. Talvez eu tivesse sido mais cruel do que lembrava. Talvez Cláudia tivesse tentado construir uma relação comigo e eu tivesse mantido distância sem perceber. Pensei nos convites que recusei. Ela já tinha me chamado 2 ou 3 vezes para almoçar. Uma vez para ir ao shopping, outra para uma viagem curta com ela e meu pai. Eu normalmente recusava porque trabalhava ou simplesmente não estava afim. Talvez, do ponto de vista dela, aquilo parecesse rejeição. Então decidi falar diretamente com ela. Mandei uma mensagem: "Oi, Cláudia, eu sei que a situação do casamento está complicada. Gostaria de conversar pessoalmente, sem meu pai e sem outras pessoas. Não quero discutir, só quero entender e tentar resolver." Ela demorou quase um dia para responder. Disse: "Podemos tomar um café." Nos encontramos numa cafeteria perto de uma imobiliária onde ela trabalha. Eu cheguei antes. Pedi um cappuccino. Ela pediu água com gás. Cláudia parecia nervosa, mas educada. Eu comecei dizendo que não queria convencer ela de nada, só queria entender. Perguntei: "Você realmente não quer que eu vá ao casamento?" Ela respondeu: "Eu não me sinto confortável." Perguntei por quê. Ela falou da discussão, mas acrescentou coisas que eu não sabia. Disse que desde o início sentia que eu mantinha uma barreira, que eu nunca me referia a ela como parte da família, que em fotos eu normalmente ficava perto do meu pai e do Lucas, deixando ela meio de lado. Que numa vez, 2 anos antes, quando alguém perguntou se ela era minha madrasta, eu respondi: "Não, é namorada do meu pai." Eu lembro disso. E tecnicamente era verdade, mas percebi naquele momento como poderia ter soado. Ela disse: "Eu nunca quis substituir sua mãe." Eu respondi: "Eu sei." Cláudia ficou emocionada. Não chorou, mas os olhos ficaram cheios. Ela explicou que não tinha filhos. Teve um relacionamento longo antes do meu pai e nunca teve a família que imaginava. Quando começou a namorar meu pai, ela achou que também poderia construir algum tipo de relação comigo e Lucas. Com Lucas funcionou melhor. Comigo não. Eu comecei a sentir culpa. Pela primeira vez, a história pareceu menos absurda. Eu disse: "Cláudia, se eu fiz você se sentir rejeitada, sinto muito, mas não foi intencional." Ela respondeu: "Eu sei que talvez não tenha sido." Eu perguntei: "Então por que eu não posso estar no casamento?" Ela ficou alguns segundos quieta. Depois disse: "Porque eu não quero passar o meu casamento olhando para você e imaginando se você está julgando tudo." Eu achei a resposta estranha. Perguntei: "Julgando
julgando o quê? Ela deu de ombros. A cerimônia, o vestido, eu, seu pai. Eu respondi, eu literalmente quero que meu pai seja feliz. Ela falou, você diz isso, mas eu sinto outra coisa. E aí algo mudou para mim, porque sentimentos são importantes. Mas eu não sabia como provar que um sentimento dela sobre mim estava errado. Perguntei, existe alguma coisa que eu possa fazer para você se sentir confortável comigo lá? Ela pensou, disse, não acho que seja uma coisa que se resolve em algumas semanas. Eu falei, então você quer que eu perca o casamento do meu pai por uma coisa que talvez leve anos para resolver? Ela disse, não quero pensar dessa forma. Eu respondi, mas é exatamente isso. A conversa terminou sem briga. Paguei meu café. Ela pagou a água. Quando saímos, até nos abraçamos rapidamente. E estranhamente fui embora entendendo mais o lado dela. Ainda achava injusto, mas conseguia enxergar de onde vinha. Foi aí que muita gente talvez fique contra mim de novo, porque eu tomei uma decisão. Liguei para meu pai. Disse que aceitaria não ir. Ele ficou claramente aliviado. Isso doeu mais do que eu esperava. Ele falou, obrigado por entender. Eu respondi, não estou entendendo. Estou aceitando. Ele ficou em silêncio. Eu disse, mas existe uma condição. Ele perguntou qual. Eu falei, depois disso nossa relação muda. Ele imediatamente perguntou, como assim? Eu expliquei que não iria punir ele. Não iria bloquear. Não iria fazer campanha contra Cláudia. Mas eu não conseguiria continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Se meu pai escolhesse se casar sem mim porque a presença da própria filha incomodava a noiva, eu passaria a entender que o lugar que eu ocupava na vida dele era diferente do que eu imaginava. Ele ficou bravo. Disse que aquilo parecia chantagem. Eu respondi, chantagem seria eu dizer que você precisa me convidar para continuar falando comigo. Eu estou dizendo que você pode fazer sua escolha. Só não pode escolher a consequência emocional que isso vai ter em mim. Ele falou, você está querendo me fazer sentir culpado. Eu disse, pai, eu estou me sentindo descartada. Não sei como falar disso de um jeito que faça você se sentir bem. Nós terminamos a ligação mal. Na semana seguinte, reduziu o contato. Não como estratégia. Eu simplesmente não sabia mais o que falar com ele. Ele me mandava algum vídeo engraçado. Eu respondia com um emoji. Perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que sim. Lucas continuava dizendo que não iria ao casamento. Meu pai tentou convencer ele. Lucas pediu para que eu não me metesse. Então não me meti. Um mês antes da cerimônia, meu pai apareceu no hospital. Eu estava saindo do turno. Vi ele perto da recepção segurando uma sacola de uma lanchonete. Ele tinha trazido um sanduíche e suco para mim. Era uma coisa que ele fazia às vezes quando eu trabalhava muitas horas. Aquilo quase me desmontou. Nós sentamos do lado de fora. Ele disse, eu não quero perder meus filhos por causa de um casamento. Eu falei, então não perde. Ele respondeu, não é tão simples. Perguntei, por quê? Ele disse que Cláudia estava muito ansiosa, que ela já tinha mudado o local da cerimônia, reduzido lista, brigado com a irmã por decoração. Disse que casamento estava deixando ela completamente estressada e que a discussão comigo tinha virado um símbolo de tudo que poderia dar errado. Eu perguntei, ela acha que eu vou levantar no meio da cerimônia e protestar? Ele falou, claro que não. Então o que ela acha que vai acontecer? Ele não soube responder. Depois disse uma coisa que mudou novamente minha perspectiva. Meu pai contou que Cláudia tinha sido casada antes. Eu sabia disso superficialmente. O que eu não sabia era que o primeiro casamento dela tinha sido um desastre. A família do ex-marido não gostava dela. A sogra fez comentários durante a recepção. Uma cunhada brigou com ela. Houve uma discussão séria na festa. Meu pai disse que para Cláudia, aquele segundo casamento tinha uma carga emocional enorme. Ela queria sentir que todo mundo ali realmente apoiava os dois. Naquele momento senti alguma empatia. Eu conseguia entender o medo dela. Se alguém já passou por uma cerimônia em que se sentiu rejeitado, provavelmente ficaria hipersensível a qualquer sinal disso numa segunda tentativa. Eu falei para meu pai, então por que ninguém me explicou isso antes? Ele respondeu, porque não é minha história para contar. Justo? Perguntei. Cláudia sabe que você está me contando agora? Ele disse que não. Menos justo. Mesmo assim, pensei bastante naquela noite. Talvez meu pai estivesse no meio de duas pessoas machucadas. Talvez ele não estivesse escolhendo Cláudia porque amava menos a mim. Talvez estivesse tentando proteger uma pessoa que tinha um trauma real ligado exatamente àquele evento. Comecei a me perguntar se minha condição de afastamento tinha sido infantil. No dia seguinte, mandei mensagem para ele. Disse, eu não vou ao casamento e vou respeitar isso, mas espero que seja um dia bom para vocês. Ele respondeu com o coração. Eu chorei de novo. A cerimônia seria num sábado, às 16 horas. Eu peguei plantão, não porque precisava. Pedi para trocar com uma colega. Eu sabia que ficar em casa olhando o relógio seria pior. Lucas continuava dizendo que não iria. Até 3 dias antes. Na quarta-feira, ele me ligou. Falou, o pai me pediu de novo. Perguntei o quê? Ir ao casamento. Eu disse, você decide. Ele perguntou se eu ficaria brava se ele fosse. Eu respondi sinceramente, não. Ele falou, tem certeza? Eu disse, Lucas, essa situação é entre mim, pai e Cláudia. Você não precisa provar que me ama ficando de fora. Ele decidiu ir, e eu fiquei feliz. De verdade, eu não queria que meu irmão perdesse aquele momento também. No sábado, acordei cedo. Fiz café. Queimei uma torrada porque fiquei olhando mensagens no celular. Tomei banho e fui trabalhar. Às 15h40, estava fazendo medicação de um paciente quando percebi a hora. Pensei, meu pai está colocando um terno agora. Às 16h05, provavelmente estava começando. Tentei não pensar. Uma colega sabia da história. Ela trouxe chocolate para mim no intervalo. Eu falei que era ridículo porque eu estava agindo como se alguém tivesse morrido. Ela respondeu, às vezes a gente sofre por coisas que ainda existem. Isso ficou comigo. Às 18h30, Lucas mandou uma foto. Meu pai e Cláudia, casados. Meu pai estava sorrindo. Cláudia estava bonita. Vestido simples. Buquê pequeno. Atrás deles tinham umas luzes amarelas penduradas e mesas de madeira. Eu dei isso na foto. Não sei porquê. Talvez procurasse alguma coisa que justificasse tudo. Não tinha. Era só um casamento. Meu irmão escreveu. Foi bonito. Respondi. Fico feliz. Depois ele mandou. Te ligo amanhã. Achei estranho, mas estava ocupada. Quando terminei o plantão já era quase meia-noite. Tinha 3 chamadas perdidas do Lucas. 2 da minha tia. Uma mensagem do meu pai. Quando puder, me liga. Meu coração acelerou. Achei que alguma coisa ruim tinha acontecido. Liguei para Lucas primeiro. Ele atendeu na segunda chamada. Perguntei. O que aconteceu? Ele respondeu. Você precisa falar com o pai. Eu perguntei se alguém estava doente. Ele disse. Não. Então ficou quieto. Perguntei. Lucas, fala. Ele respirou fundo. Marina, a Cláudia convidou a filha dela. Eu fiquei completamente confusa. Perguntei. Que filha? Lucas respondeu. A filha dela. Eu achei que ele estava falando errado. Cláudia não tinha filhos. Pelo menos era isso que sempre soubemos. Lucas disse. Ela tem uma filha de 29 anos. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Aparentemente elas ficaram anos sem se falar. Voltaram a ter contato alguns meses atrás. Perguntei como ele sabia. Porque a mulher estava no casamento. Sentada na primeira fila. Do lado da família da Cláudia. Eu nem consegui processar. Perguntei. O pai sabia? Lucas disse. Sabia. Foi aí que senti alguma coisa muito diferente de tristeza. Raiva. Não porque Cláudia tivesse uma filha. Isso não era da minha conta. Mas porque meu pai tinha passado meses me pedindo para entender que Cláudia precisava se sentir confortável. Que casamento era delicado. Que certas relações levavam tempo para cicatrizar. Que minha presença poderia trazer tensão. Enquanto isso, a própria filha de Cláudia, uma pessoa
pessoa com quem ela tinha passado anos sem falar estava lá. Perguntei a Lucas se tinha acontecido alguma coisa na cerimônia. Ele disse que não. A filha dela parecia educada. Conversou com algumas pessoas. Tirou fotos. Nada demais. Liguei para meu pai. Ele atendeu imediatamente. Eu perguntei: Cláudia tem uma filha? Silêncio. Depois: tem. Perguntei: e ela estava no casamento? Estava. Perguntei: você sabia que ela iria? Sabia. Eu comecei a rir. Não porque era engraçado. Foi aquele riso de quando uma coisa fica tão absurda que o cérebro não sabe o que fazer. Meu pai disse: Marina, eu interrompi. Você me pediu para aceitar ficar fora do seu casamento porque ela estava desconfortável comigo. Ele respondeu: é diferente. Eu perguntei: como? Ele disse que a relação entre Cláudia e a filha era uma questão delas. Eu respondi: exatamente. E a relação entre você e sua filha deveria ser uma questão nossa. Ele falou que eu estava simplificando. Então perguntei algo muito específico. Se a filha dela tivesse dito que não queria o Lucas no casamento, você teria pedido para ele ficar em casa? Meu pai não respondeu. Perguntei de novo. Ele falou: não é uma comparação justa. Eu disse: é porque você sabe a resposta. Ele começou a ficar irritado. Falou que aquele não era o momento, que tinha acabado de casar, que poderia conversar comigo no dia seguinte. Eu respondi: não precisa. Desliguei. No domingo meu pai apareceu na minha casa. Eu quase não abri, mas abri. Ele parecia péssimo, não de ressaca, cansado. Sentou no sofá. Eu fiquei em pé. Ele começou a explicar. E aqui vem a parte que mudou a história mais uma vez. A filha de Cláudia se chama Renata. Tem 29 anos. Ela e Cláudia ficaram quase 6 anos sem contato depois de uma briga envolvendo o ex-marido de Cláudia. Segundo meu pai, a relação delas era complicada. Cláudia não falava sobre ela porque tinha muita vergonha. Uns 7 meses antes do casamento, Renata entrou em contato. Começaram a conversar. Meu pai sabia disso desde o início. Perguntei por que nunca tinha contado. Ele disse que Cláudia pediu privacidade. Tudo bem, não era esse o problema. Perguntei quando decidiram convidar Renata. Meu pai disse: 2 semanas antes. 2 semanas. Eu tinha aceitado ficar de fora quase 2 meses antes. Então perguntei o que aconteceu. Ele explicou que Renata perguntou se poderia ir. Cláudia ficou em dúvida, mas no final decidiu que queria a filha lá. Perguntei: e em nenhum momento você pensou que talvez sua filha também devesse estar? Ele olhou para o chão. Disse: pensei. E eu falei com a Cláudia. Aquilo me surpreendeu. Perguntei o que ela respondeu. Ele disse que Cláudia falou que seria diferente, que Renata era filha dela. Eu fiquei esperando. Meu pai continuou: eu falei que você era minha filha. Perguntei. Então, ele demorou para responder. Depois disse: ela falou que se você fosse, ela não conseguiria aproveitar o casamento. Aí eu entendi. Meu pai não tinha simplesmente evitado o conflito. Ele tinha feito uma escolha e sabia exatamente qual era. Perguntei: e você aceitou? Ele disse: eu achei que depois conseguiria consertar. Essa frase me deixou mais calma do que qualquer coisa, porque finalmente era honesta. Não tinha, você precisa entender. Não tinha, é complicado. Não tinha, não estraga o dia. Ele achou que poderia me machucar agora e consertar depois. Perguntei: você achou que eu estaria disponível para ser consertada quando fosse conveniente? Ele chorou. Eu nunca vi meu pai chorar muitas vezes. No enterro do meu avô, quando Lucas sofreu um acidente de moto. E naquele domingo, ele disse: eu errei. Foi a primeira vez que falou isso. Sem mas, sem explicação. Só: eu errei. Eu queria abraçar ele. Uma parte enorme de mim queria, mas não consegui. Perguntei por que Cláudia tinha tanto problema comigo. Ele respondeu que não sabia completamente. Eu falei: você sabe mais do que está dizendo. Meu pai ficou quieto. Então me contou uma coisa que eu jamais teria imaginado. A discussão do aniversário não era realmente o motivo. Era só o momento que Cláudia usava como referência. O problema tinha começado antes. 2 anos antes, meu pai teve um problema financeiro. Nada catastrófico, mas ruim. Ele fez um investimento com um conhecido da concessionária que deu errado. Perdeu uma quantia significativa. Na época, ele me contou. Eu fiquei muito preocupada. Perguntei se Cláudia sabia. Ele disse que não. Eu falei: você precisa contar para ela. Meu pai pediu que eu não me metesse. Eu disse: se vocês estão construindo uma vida juntos, ela precisa saber. Depois disso, aparentemente ele contou. Cláudia ficou furiosa, mas não com ele, comigo. Porque segundo meu pai, durante a discussão, ele falou: a Marina também acha que eu deveria ter contado. Eu literalmente fechei os olhos quando ele disse isso. Perguntei: você jogou meu nome na conversa? Ele respondeu: eu não percebi na hora. Cláudia passou a acreditar que eu me intrometia na vida financeira deles. A situação piorou meses depois. Quando meu pai começou a falar sobre vender a casa onde nós crescemos para comprar um apartamento com Cláudia, eu disse para ele conversar com um advogado antes, não para impedir, só porque parte do dinheiro da casa vinha de uma herança do meu avô e existiam questões patrimoniais. Ele comentou isso com Cláudia também. De novo, a Marina acha que eu deveria falar com um advogado. Para Cláudia, eu estava tentando proteger o patrimônio do meu pai dela. Para mim, eu estava tentando impedir que meu pai tomasse decisões importantes sem entender direito. Perguntei: então durante anos você me colocou no meio das discussões com ela? Ele respondeu: algumas vezes. Eu comecei a rir de novo. Tudo fazia sentido. Os olhares, a distância, a ideia de que eu julgava o relacionamento, a sensação dela de que eu era uma ameaça. Meu pai estava usando meu nome como escudo, talvez sem intenção maliciosa, mas sempre que precisava dizer algo difícil para Cláudia, parecia mais fácil falar. Marina também acha. Em vez de assumir, eu tenho essa preocupação. Eu perguntei quantas vezes. Ele não lembrava. Perguntei se tinha acontecido recentemente. Silêncio. Então ele contou. Pouco antes de ficarem noivos, Cláudia queria que eles juntassem completamente as finanças depois do casamento. Meu pai não queria. Ele falou: a Marina acha melhor manter algumas coisas separadas. Eu nem sabia que eles estavam discutindo isso. Nunca tinha dado aquela opinião. Foi aí que fiquei com muita raiva. Eu falei: você inventou uma opinião minha. Ele respondeu: eu sabia o que você provavelmente pensaria. Eu disse: isso não é a mesma coisa. Ele concordou. Então finalmente entendi porque Cláudia me via como alguém que estava sempre interferindo. Na versão da vida que meu pai apresentava para ela, eu estava. Eu era uma espécie de conselheira invisível aparecendo em discussões nas quais nunca estive. Perguntei: ela sabe disso? Ele disse: não tudo. Eu falei: então conta. Meu pai ficou desconfortável. Perguntou se realmente precisava fazer aquilo logo depois do casamento. Eu quase perdi a paciência. Respondi: você acabou de admitir que deixou sua esposa me odiar por coisas que você colocou na minha boca. Sim, eu acho que você precisa contar. Ele disse que falaria com ela. Eu não confiei. Então falei: não quero mais meu nome em nenhuma discussão entre vocês. Nunca. Ele concordou. Antes de ir embora, perguntou: você acha que um dia consegue me perdoar? Eu respondi: provavelmente. Ele pareceu aliviado. Então completei: mas não hoje. Nas 2 semanas seguintes, não falei com Cláudia. Meu pai mandava mensagens. Eu respondi algumas. Lucas estava completamente do meu lado agora. Curiosamente, ele também estava bravo com nosso pai por outra coisa. Descobriu que o pai também usava o nome dele em algumas discussões. Coisas pequenas. Lucas acha que precisamos trocar de carro. Lucas também disse que esse bairro não é bom. Metade nem era verdade. Meu pai aparentemente tinha um hábito péssimo de criar consenso imaginário para evitar dizer diretamente o que pensava. 3 semanas depois do casamento, recebi uma mensagem de Cláudia: podemos conversar? Eu quase ignorei, mas aceitei. Dessa vez ela veio ao meu apartamento. Trouxe uma caixa de doces.
coisas. Achei engraçado porque minha família aparentemente resolve tudo levando comida. Ela estava diferente, menos segura. Sentou na mesma cadeira onde meu pai tinha contado sobre o noivado. Cláudia começou dizendo: seu pai me contou algumas coisas. Eu perguntei: algumas? Ela respirou: muitas. Ela contou que durante anos, achou que eu tinha uma opinião sobre praticamente todas as decisões importantes deles. Casa, dinheiro, viagens, carro, casamento. Ela chegou a acreditar que meu pai me consultava antes de tomar qualquer decisão. Eu falei: ele mal consegue responder minhas mensagens no mesmo dia. Ela riu. Foi a primeira vez que nós duas rimos juntas em muito tempo. Depois ficou séria. Disse: eu fui injusta com você. Eu respondi: foi. Ela pareceu surpresa com a falta de delicadeza, mas eu estava cansada de aliviar tudo. Ela concordou. Depois falou: eu também acho que seu pai foi covarde. Eu disse: foi. Nós ficamos em silêncio. Então ela falou algo que eu não esperava. Eu pedi para ele te convidar. Perguntei: quando? 2 semanas antes do casamento. Eu congelei. Perguntei de novo. Ela explicou: quando decidiram que Renata iria, Cláudia se sentiu culpada. Percebeu a hipocrisia. Disse ao meu pai que talvez fosse melhor me convidar também. Meu pai respondeu que era tarde demais. Eu não entendi. Perguntei: como assim tarde demais? Cláudia disse que meu pai falou: a Marina já aceitou. Se mudarmos agora, vai parecer que estamos fazendo isso por culpa. Eu senti meu estômago virar. Perguntei se ela tinha certeza. Ela respondeu: tenho. Meu pai tinha me excluído inicialmente para agradar Cláudia, mas quando Cláudia voltou atrás, ele manteve a decisão. Por quê? Segundo ela, porque meu pai estava com vergonha de admitir que tinha errado. Ele tinha passado semanas me convencendo a aceitar ficar fora. Tinha discutido com Lucas. Tinha defendido a decisão para familiares. Voltar atrás significaria admitir que todo o sofrimento tinha sido desnecessário. Então ele preferiu continuar. Eu fiquei sentada sem falar por quase 1 minuto. Cláudia disse: eu não estou te contando isso para colocar você contra ele. Eu respondi: não precisa. Ele conseguiu sozinho. Ela começou a chorar. Disse que mesmo assim, a responsabilidade original era dela. Que tinha pedido que eu não fosse. Que estava insegura e ressentida. Que transformou a minha presença no símbolo de coisas que, na verdade, eram problemas entre ela e meu pai. Eu perguntei: por que você não falou comigo diretamente? Ela respondeu: porque eu achei que você sabia de tudo. Eu perguntei: tudo o quê? Ela explicou que meu pai fazia parecer que nossas opiniões eram muito alinhadas. Quando eles discutiam, ele dizia coisas como: meus filhos também pensam assim. Ou, Marina já tinha me alertado. Cláudia achava que eu estava ciente das discussões. Eu comecei a entender como duas pessoas podem desenvolver ressentimento uma pela outra sem realmente terem uma relação. Nós duas estávamos reagindo a versões distorcidas da outra pessoa. Eu perguntei sobre o churrasco. Ela disse que naquele dia, quando eu falei que ela não era minha mãe, tocou numa insegurança real, mas também admitiu que chegou ao aniversário já ressentida. Eu achei que você me via como alguém tentando tomar alguma coisa da família de vocês. Eu respondi: eu nunca pensei isso. Ela disse: eu sei agora. No fim daquela conversa, Cláudia pediu desculpas, sem justificar. Disse: você deveria ter estado no casamento do seu pai. Foi estranho ouvir aquilo dela. A pessoa que originalmente não me queria lá estava admitindo isso. Eu também pedi desculpas por algumas coisas, não pela situação inteira, mas pela maneira como tratei ela no aniversário, pela frase da mãe, por talvez ter parecido fria em outros momentos. Eu expliquei que nunca imaginei que ela esperava uma relação mais próxima. Cláudia disse que também tinha projetado expectativas em mim sem perguntar o que eu queria. Nós não viramos amigas naquele dia. Não existe esse tipo de final, mas acho que pela primeira vez tivemos uma conversa realmente honesta. Quando ela foi embora, fiquei sozinha no apartamento. Liguei para meu pai. Perguntei: a Cláudia pediu para você me convidar depois? Silêncio. Ele respondeu: ela falou sobre isso. Eu perguntei: e você decidiu não fazer? Ele tentou explicar. Eu interrompi: só responde. Ele disse: sim. Aí veio a parte mais difícil, porque até então eu tinha conseguido atribuir boa parte da situação a Cláudia. Ela era noiva insegura. Ela tinha pedido para me excluir. Meu pai tinha cedido. Era horrível, mas simples. Agora eu sabia que houve uma oportunidade real de corrigir, e ele escolheu não corrigir porque seria constrangedor. Perguntei: você preferiu eu não estar no seu casamento a admitir que tinha tomado uma decisão errada? Ele respondeu: quando você fala assim, eu disse: não faz isso de novo. Não transforma minhas palavras no problema. Ele ficou quieto. Então respondeu: sim, eu chorei. Ele também. Meu pai disse que tinha vergonha, que quanto mais a situação crescia, mais difícil parecia voltar atrás, que ele imaginou que se me convidasse de última hora, eu recusaria. Perguntei: você não achou que a decisão deveria ser minha? Ele disse que sim. Eu falei: você decidiu por mim 2 vezes. Primeiro decidiu que eu não deveria ir, depois decidiu que eu não aceitaria ir. Ele pediu desculpas. Eu acredito que ele esteja arrependido. De verdade. Mas existe uma coisa estranha sobre arrependimento. Ele não devolve momentos. Não existe outro casamento. Não existe uma foto minha lá. Não existe aquele sábado de novo. Eu não quero destruir minha relação com meu pai. Também não quero que meu pai se divorcie. Curiosamente, hoje eu tenho menos raiva de Cláudia do que tinha antes. Ela fez algo cruel, mas assumiu. Ela me procurou. Contou uma verdade que poderia facilmente ter escondido. Meu pai, por outro lado, só admitiu as coisas quando não tinha mais como evitar. E isso mudou a maneira como eu vejo ele. Já passaram quase 2 meses. Eu e Cláudia estamos estranhamente melhores. Nada exagerado. Ela me manda mensagem de vez em quando. Semana passada perguntou se eu conhecia uma nutricionista porque uma amiga dela precisava. Eu respondi. Ela me mandou foto de uma cafeteira que meu pai comprou e escreveu: seu pai vai abrir uma filial da Starbucks na cozinha. Eu ri. Meu pai e eu ainda estamos distantes. Ele tenta. Me chama para almoçar. Às vezes aceito. Às vezes não. No último domingo fui à casa deles. Foi a primeira vez depois de tudo. Tinha macarrão, frango assado e uma salada que claramente Cláudia fez porque meu pai considera tomate cortado no meio uma salada completa. Lucas estava lá. A conversa foi normal. Estranhamente normal. Em algum momento meu pai começou a contar uma história sobre a concessionária e falou: a Marina sempre diz que ele parou no meio da frase. Olhou para mim. Depois corrigiu. Na verdade, eu acho que ninguém comentou. Mas eu percebi. Talvez ele esteja tentando mudar. Antes de ir embora, meu pai me acompanhou até o carro. Ficou parado do lado da porta enquanto eu guardava uma sacola com comida que Cláudia tinha colocado para eu levar. Ele falou: eu sei que não consigo consertar o casamento. Eu respondi: não. Ele disse: mas quero consertar o resto. Eu falei: então começa sendo honesto, mesmo quando isso te deixa mal na história. Ele concordou. Eu entrei no carro. Antes de fechar a porta, ele perguntou se poderia me abraçar. Eu deixei. Foi estranho, familiar e desconfortável ao mesmo tempo. Acho que é onde estamos. Minha avó acha que eu deveria parar de tocar no assunto porque meu pai já pediu desculpas. Minha tia acha que estou certa em manter certa distância. Lucas ainda está muito bravo com ele e acha que eu estou perdoando rápido demais. Minha mãe diz que não vai opinar porque qualquer coisa que diga sobre meu pai vai parecer enviesada. Cláudia, ironicamente, é uma das pessoas que mais insiste para que meu pai respeite meu tempo. Semana passada ela falou para ele parar de me convidar para almoçar toda semana porque pedido de desculpa não é plano de fidelidade com pontos. Eu ri quando Lucas me contou. Eu não pretendo cortar meu pai da minha vida, mas também não consigo fingir que essa história não revelou uma coisa importante sobre ele. Meu pai passou anos usando os filhos como argumento para evitar conflitos no relacionamento.
casamento. Quando isso finalmente criou um conflito enorme, ele me pediu para assumir o custo emocional. Depois, quando teve uma oportunidade de corrigir, não corrigiu porque admitir o erro seria desconfortável. Ao mesmo tempo, ele é meu pai, o mesmo homem que me ensinou a dirigir, que ficou 8 horas sentado numa cadeira horrível do hospital quando eu fiz uma cirurgia aos 19 anos, que sabe que eu gosto de torta de limão, que aparece com sanduíche quando eu saio de um plantão cansada. Pessoas não viram monstros porque fazem uma coisa horrível. Às vezes continuam sendo as mesmas pessoas que amamos, só que agora sabemos uma coisa sobre elas que gostaríamos de não saber, e talvez seja isso que esteja sendo mais difícil para mim. Não descobrir que meu pai não me ama. Eu acho que ele ama, mas descobrir que numa situação específica, ele foi capaz de priorizar o próprio conforto a ponto de me excluir de um dos dias mais importantes da vida dele. Algumas pessoas da família acham que, como Cláudia e eu fizemos as pazes, eu deveria simplesmente seguir em frente com ele também. Meu pai perguntou recentemente se poderíamos deixar isso para trás. Eu falei que quero deixar, só não consigo decidir quando. Ele disse que entende. Pela primeira vez, acho que realmente entende, mas eu ainda sinto culpa, porque parte de mim sabe que ele está sofrendo. E às vezes, quando recuso um almoço ou demoro para responder uma mensagem, penso se estou prolongando isso só para que ele sinta uma parte do que eu senti. Não sei, talvez exista alguma vingança misturada com necessidade real de espaço. Talvez eu esteja sendo dura demais agora que ele assumiu o erro, ou talvez perdoar alguém não signifique voltar imediatamente para a relação que existia antes. Então é isso. Meu pai pediu que eu ficasse fora do casamento para não deixar a noiva desconfortável. Eu aceitei, mas disse que nossa relação mudaria. Depois descobri que a própria noiva voltou atrás e quis me convidar, mas ele manteve minha exclusão porque tinha vergonha de admitir que estava errado. Agora ele está tentando reconstruir nossa relação, e eu ainda mantenho distância mesmo depois das desculpas. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que achou e não esquece de seguir o perfil para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!